aquela coisa, você tem que ser mal criado. mal criado. Então, aqui, Não há contribuição sem malcriação. Aqui é o mal criado com o mal criado, né? Eu não sei se eu tomei mais vitamina com ele, porque eu fiquei mais alto, mas isso dá no meu. Você está mais alto. Eu sou mais alto, agora eu fiquei mais alto, né? Não, mas o negócio também eu cresci pra caramba, não, né? Por favor, né? Dei mais tempo aqui também, né? Com certeza. Duas coroas, né? Vou dar uma coisa legal aqui. Irmão, obrigado. A gente poder estar junto aqui. Eu quero fazer só inaugurar uma conversa com a gente, que é para registrar, que é o seguinte, tem uma era nova, né? Nós podemos falar de antropoceno? Eu acho que sim. Não erra se falar isso, né? Não erra se falar isso mesmo, porque eu acho que o próprio homem cria as tecnologias também. Então, de alguma maneira, ele também acelera isso. Provavelmente o que o homem talvez não tivesse percebido do grau de influência que ele criou, porque na realidade, como tudo é feito pelo homem, mas está tudo muito à frente, ele está vindo a reboque daquilo que ele mesmo cria. Que ele mesmo cria. Assim, a realidade objetiva física, tal como ela foi construída nesses milhares de anos, não acompanha. Isso aí. Não acompanha o trem, né? Não acompanha. Então onde é que está essa... Como é que esse vetor acontece? Então, esse vetor hoje está acontecendo assim, porque, na realidade, a gente eternamente... Tecnologia foi sempre sonho dos seres humanos. Desde que a gente é ser humano, a gente está falando de... Estamos falando de tecnologia. De alguma maneira, tudo aquilo que é o tal do storytelling, que a gente conta de vida desde sempre foi transmídia, porque desde que o homem começou a fazer desenho nas cavernas, e ele logo depois começou a falar, ou a balbuciar para trocar sinais entre eles, a gente passa a ter um mundo transmídia também. Então, a velocidade com que a gente tem para trazer e para levar novos padrões, ela é enorme. Só que tecnologia sempre foi sonho do ser humano. Então, quando a gente fala de inovação, as pessoas pensam que a gente tem que estar muito à frente, quando na realidade a gente volta lá atrás. A roda é uma super inovação, o fogo é uma super inovação, o arco e flecha é uma super inovação, a pedra lascada é uma super inovação. A pílula é uma super inovação. Todas as pílulas, né? Como diz. Só que, de alguma maneira, o que acontece? Ele fica tão em cima dessa aspiração de buscar um significado novo através das inovações, que ele saiu numa pegada completamente enlouquecida de buscar cada vez mais soluções e, de alguma maneira... Mas o que você está falando é assim, é uma espécie assim, de comportamento inerente, né? Inato. Comportamento inato, ele é assim. Então quer dizer que a conclusão começa a se estabelecer de uma forma dramática, atômica, quando nós começamos a poder compartilhar através de ferramentas? Claro que sim. Aí o que acontece? Junta esse monte de desejo, fica tudo numa instância coletiva, criamos um bando que não é de zebra só, né? São todas as zebras? São todas as zebras juntas, enlouquecidas, criando demandas para você de fora para dentro. Então, de alguma maneira, é engraçado. Você está criando a contradição de si próprio, que demanda a si próprio, que te puxa a si mesmo. Exatamente. Enquanto conjunto, né? Porque você pega assim, por que o homem criou a ficção? Para ele ver novas formas de buscar significados. Só que isso aí ficou tão tenso hoje, João, que de alguma maneira nem o cinema mais sabe dizer o que é futuro, porque a realidade ultrapassou a ficção. Ela ultrapassou a ficção. Então, hoje, por que você pega toda a indústria cinematográfica contratando futuristas para dar para eles algum insumo do que pode ser ficção? Porque antes, ficção se projetava num mundo que você não conhecia. Hoje a ficção é a sua vida. Isso. Ela está corrente na sua vida. Né? Mas existe um detalhe aí, Piazza, que eu gostaria que você tocasse, que assim, essa inerente, vamos chamar de genotípica, curiosidade humana pela ferramenta, pela tecnologia, ela é inerente à própria condição do ser humano. A natureza humana é assim. Bom, quando você acelera isso através de tecnologias que emulam o pensamento, que emulam a imaginação, que criam mundos paralelos, que constroem avatares que a gente nunca pôde imaginar, quer dizer, os avatares que eu conhecia de Flash Gordon. Nossa, imagina. Dick Tracy. Pois mas eram futurismos, né? Porque o Flash Gordon lidava com naves espaciais. Isso mesmo. Era um delírio incrível. Então, quando você diz que o próprio cinema vem buscar a imaginação desses enlouquecidos, né? Porque são enlouquecidos, né? Então, eu pergunto a você, tem um ponto de inflexão? Eu estou curioso para como você categoriza esse ponto de inflexão entre o espontâneo e a tomada de consciência, que agora você tem que abrir a mente para poder conviver com essa loucura. Como é que é isso? Então, como é que eu vejo isso particularmente? É um momento muito tenso para a gente. Primeiro porque o cérebro humano ele é completamente inadequado para lidar com isso. Né? Ele não consegue pensar de forma não linear.
O cérebro ele não consegue pensar de forma exponencial, não consegue. Então ele é muito limitado para isso. Então, de alguma maneira, você cria determinados padrões, como aconteceu na quarta revolução industrial, que já considera o meio físico, o digital e o biológico como um só, como uma única coisa. Uma instância única. Uma instância única. Então, se você pega Homo Deus, onde ele fala que o teu tecido biológico é um sistema computacional como qualquer outro, a gente está vendo... Não vejo Nicoleles que consegue, inclusive, fazer com que, pela ação do pensamento, tá certo? Com aqueles utilizando aqueles 250 milissegundos entre a intenção e gesto, você consegue mobilizar o outro remotamente, né? Isso. Voltando para aquele traçado de disrupção que houve, é como se eu tivesse assim, eu tenho uma humanidade que não é humana, mas é a natureza humana que é construída por nós mesmos. Quer dizer, nós estamos com um conflito construindo aquilo que nos altera. Né? Isso é muito interessante, né? Vamos voltar para a história do selfie, né? Que eu construo uma imagem de mim mesmo, só eu que acho que é aquilo, né? Olhando para o espelho, que é o contrário, etc. E tal. Não tem nada a ver comigo, mas tem, porque é uma projeção de mim, né? Que não é uma coisa, uma superfície polida. Então, essa projeção, ela não me altera, ela me dá alguns sinais, né? Eu acho que meu cabelo fica melhor assim, que os óculos assim, enfim, vai por aí afora, eu vou construindo uma imagem de mim mesmo. Mas isso não altera o meu modo o meu mindset da vida. Mas, quando eu lido com o Watson, aí, não é isso? Aí a coisa encrenca, não é certo? Então, é nesse sentido que eu queria que você retomasse essa fio da meada, para nós falarmos dessa mente que está do lado de fora, construída por nós mesmos, alterando a nós. É um negócio interessante, né? Isso é uma coisa muito louca, que é um dos grandes paradoxos. É um paradoxo, né? sem dúvida. Porque, na realidade, quando você pensa que... E isso está dito desde sempre. Quando você pega Perdidos no Espaço, que você tem o robô do Dr. Smith, que é o B9, você vai ver que ele era precursor do Google há muito tempo. Porque não tinha nenhuma pergunta que aquele robô não pudesse responder para você. Claro. Ele tinha até sistemas de alerta, né? Como sensores de alerta, porque ele não perdia nada no seu entorno. De alguma maneira, a gente declara o que a gente quer e a gente usa a ficção justamente porque ele é um fio condutor para você ter permissão de viajar numa possibilidade que você não conhece ainda. Então, quando você pega, por exemplo, o futurismo, que tem muito a ver com essa questão, eu vou usar, de novo, a figura de um filme que é o Blade Runner. Blade Runner mostra o ponto mais sensível que é a discussão do futurismo. Que todos os outros autores, quando falam de futuro, é sempre uma coisa esquisita. Você está num lugar esquisito, você viaja para um lugar esquisito, você veste coisa esquisita, lida com pessoas esquisitas, né? E você, não sei se você já reparou, tudo é azul, porque é uma cor fria, né? E não sei se você também reparou que ninguém come em filme de ficção. É verdade, não existe alimentação. Não existe alimentação, porque isso é uma coisa muito humana. Como ninguém sabia muito bem como é que ia ser, deixa para resolver depois. Porque fala da comida do astronauta em terra, você vai comer uma coisa que não é a comida social e tudo mais. Então, de alguma maneira, como é que você ressignificar isso usando Blade Runner? Ele mostrou o ponto, porque mesmo com muito futuro pela frente, não seremos cibernéticos. Isso é um ponto. Muito bem. Muito bem. Quer dizer, seremos. Nós não vamos migrar para a nossa própria criação. Não vamos migrar. Não vamos migrar para a nossa criação. Esse é o ponto tenso, porque muito pelo contrário, quanto mais tecnologia você tiver, mais humanos seremos. Mais humanos seremos. Quer dizer, vai dar aquele tempo que você devolveu, né? Isso aquilo aí. Que você chamou a atenção, né? Isso. E quanto mais a gente desenvolve para lá, então nós nos humanizamos para cá. Então nós temos hoje um território, e eu queria certificar-me disso contigo, um território de que uma mente hoje não é só a prática, ela precisa ter consciência disso. Sem dúvida. É consciência. Então tem que ter um aprendizado, tem que ter uma reflexão estruturada que mostre esse conflito entre o criador e a criatura. Isso então, aí. O criador e a criatura que é do próprio criador, mas que não vira criatura. Isso aí. Não é isso? Nós vamos terá sempre uma distância. E essa é a consciência hoje. Então, voltaremos isso no próximo capítulo? Voltaremos, com certeza. Voltaremos. Inclusive já. Voltaremos. Já, daqui a pouco. Inclusive já. É muito doido esse conteúdo, João, porque é engraçado isso, porque o homem criou a máquina e ele vai trabalhar para nós.